Para a guarda do nosso kit experimental, a gente comprou esse vasilhame que tá para guardar todos os componentes dentro. No vídeo nós mostramos a montagem dessa lâmpada, que tem a voltagem 12 volts ela. E nós fizemos agora a montagem dessa lâmpada, que é uma lâmpada de lanterna que tem a voltagem de 3 volts. Então o resultado luminoso dela é um pouco melhor para se utilizar com uma bateria de 9 volts. A ideia aqui é que o aluno monte circuitos em série em paralelo utilizando esses equipamentos. E a gente vai montar um aqui rapidinho. Acelerando. E aí vamos fazer um teste. Eu tenho o motorzinho funcionando, a lâmpada acesa. Se eu desligar o interruptor, o motorzinho para, a lâmpada continua acesa, uma característica de um circuito em paralelo, com dois objetos em paralelo, né? E aí aqui dentro do roteiro o aluno ele vai ver várias situações, que é a questão do sentido da corrente, saindo do positivo e vindo para o negativo. Eu tenho a corrente aqui se dividindo em uma corrente 1 e uma corrente 2, que vai alimentar dois objetos diferentes, né? E aí que eu tenho um interruptor que pode abrir o circuito aqui, fazendo com que não passe corrente para o segundo componente. E aí todas essas situações podem ser estudadas dentro do roteiro. Aqui eu já tenho um circuito com 3 componentes. Eu tenho 2 lâmpadas e um motorzinho. Continua sendo um circuito em paralelo. Outra montagem aqui é com 3 lâmpadas, né? Observem o brilho. Com 2 lâmpadas, eu já tenho um brilho maior. Apenas com uma lâmpada, um brilho muito intenso. E tudo isso o aluno pode trabalhar dentro do roteiro. Perceber que quanto mais lâmpadas eu tenho, mais eu tenho a divisão da potência da pilha, da bateria. Então menor vai ser o brilho da lâmpada. A gente não vai entrar muito em detalhes do que trabalhar nesse roteiro, no que trabalhar com esse equipamento na sala de aula. A gente vai deixar 2 links de vídeos falando sobre corrente, potência, né? A gente só vai elencar aqui o que a gente pretende trabalhar dentro do roteiro com esse equipamento. Bom,
Só nesse equipamento nós podemos trabalhar circuitos, objetos em paralelo dentro de um circuito, objetos em série, como foi posto outra montagem aqui, trabalhar a potência, a divisão de corrente, a corrente que está se dividindo. Então, essas situações e outras nós vamos trabalhar dentro do roteiro. Vamos para o roteiro agora para a gente fazer algumas observações lá. Para ter acesso ao roteiro, a gente segue o mesmo esquema aqui, vem aqui no link embaixo do vídeo. Baixando o roteiro, esse roteiro aqui segue a mesma instrução dos outros. Estrutura pré-pós, dividido em 3 etapas, a pré-experimental, a experimental e depois a pós-experimental. A gente tem aqui algumas figuras na qual eu tenho um circuito elétrico tipo 1 e tipo 2, que a gente chama, eu não falo qual é o circuito em série e o circuito em paralelo. Eu tenho aqui exemplos de circuito residencial 1 e 2, né? Aqui eu mostro uma sequência de lâmpadas, aqui eu mostro um circuito residencial dentro da casa, como funciona. Logo abaixo tem os componentes que nós utilizamos, para que os alunos façam algumas considerações, coloque o nome deles e diga qual é a função de cada componente em um circuito elétrico. E a gente vem para a parte principal, que são as perguntas. Olhando para a letra A aqui, olhando para as figuras que estão no início, qual é o circuito que nós utilizamos em nossas casas, o tipo 1 ou o tipo 2? A gente parte sempre, esse daqui é o principal ponto, acredito eu. Nós vamos trabalhar todo o experimento fazendo com que o aluno consiga perceber qual é o circuito elétrico que ele utiliza dentro de casa, né? Qual é a função de cada componente disposto no item 5, que são os componentes? Qual é a função de cada um deles? É importante os alunos fazerem isso também. Quais componentes eu preciso fazer? Quais componentes eu preciso para fazer uma lâmpada ficar ligada? Aí já começa a questão da montagem dos circuitos, né? Como fazer uma lâmpada ficar acesa e outra apagada em um mesmo circuito, né? Podemos fazer o que é solicitado na pergunta acima nos dois tipos de circuito, né? Circuito tipo 1 e circuito tipo 2, ok? E é isso aí. A ideia é que a gente consiga fazer com esse, que o aluno manuseie montando os circuitos com 2, 3 lâmpadas, utilizando o disjuntor ou não, utilizando o motorzinho. A ideia é que o aluno, ao montar os circuitos, ele consiga perceber como a corrente se divide, se a corrente não se divide, a questão da utilização da potência da pilha e que esse seja o primeiro contato dele com circuitos em série em paralelo e a montagem de circuitos elétricos.